Olá, com a bênção de Dom Kirilo Bojović, bispo ortodoxo sérvio da Diocese da Igreja Sérvia na América Latina, nós realizamos o primeiro módulo do curso Teologia Bizantina. Foi uma experiência muito exitosa e também por causa dela estou aqui para lhe convidar para o segundo módulo do nosso curso, que será agora o módulo de exegese, intitulado Teologia dos Salmos. Eu aguardo você, pois as aulas ocorrerão aos sábados, pela manhã, de 10 às 12 horas, e as inscrições estão abertas somente até essa sexta-feira agora, às 18 horas, porque nossa primeira aula será nesse sábado, agora dia 12. Ok? A experiência certamente vai ser enriquecedora e temos pedido a Deus que ela sirva para o seu crescimento espiritual. Nela você aprenderá, nessas aulas você aprenderá a ler um salmo em grego, depois a ler esse mesmo salmo em hebraico e logo em seguida iremos estudar juntos esse salmo a partir de toda a riqueza que o original grego, os originais grego e hebraico nos propiciam. Eu aguardo você e logo certamente estaremos juntos. Até lá. Existem pelo menos 3 métodos exegéticos de abordagem à teologia dos Salmos. O primeiro deles é o método histórico-confessional. Esse método geralmente cai no intelectualismo agostiniano da hermenêutica calvinista, em seu historicismo confessionalista e em seu literalismo biblicista. Para esse método, os salmos são uma anatomia da alma humana. Daí a interpretação expositiva de cada salmo para se descobrir uma anatomia da alma. Um segundo método exegético de abordagem à teologia dos salmos é o método histórico-crítico. Esse método cai no cientificismo exegético do intelectualismo de autores como Hermann Ginkel e Sigmund Mowinckel, por exemplo, naquilo em que eles incorrem no historicismo hegeliano e no formalismo hipotético. Para esse método, os salmos são uma poética de produção humana, uma poética de produção meramente humana. Daí, as interpretações culticas de Mowinckel e escatológica de Ginkel, para se descobrir o contexto histórico de produção de cada salmo do saltério, o chamado Sitzenleben, ou a situação de vida em que cada salmo foi produzido. A esse respeito, Walter Brueggemann nos diz: o debate acadêmico geralmente tende a se dividir entre a interpretação escatológica de Ginkel e a leitura cultica de Mowinckel. As dimensões escatológica e cultica devem ser tomadas em conjunto ou ambas serão incompreendidas. Pois bem, e assim Walter Brueggemann reconhece nessas leituras de Ginkel e Mowinckel, ainda que inconscientemente, uma espécie de retorno à abordagem dos primeiros padres da Igreja que desenvolveram o método patrístico
de abordagem à teologia dos Salmos. Esse método é esboçado por toda uma espiritualidade noética da ortodoxia da Igreja, em sua leitura orante dos Salmos, em função de uma vida de oração, em função de toda uma vida de oração. Para o método patrístico, os Salmos são uma iniciação à oração profunda, uma introdução na vida de oração contemplativa. Daí a experiência viva com o Senhor dos Salmos. Daí essa experiência viva com o Senhor dos Salmos ser o alvo místico dos Salmos do Senhor. Aquilo que São Gregório, o Sinaíta, chamava de a celebração do Shabat espiritual. A celebração de um sábado espiritual. E a respeito dessa celebração, São Simeão, o novo teólogo, nos fala sobre o crescimento espiritual necessário para participar de tão gloriosa celebração. E ao nos falar sobre o crescimento espiritual, São Simeão nos diz: a primeira idade do crescimento espiritual consiste em arrefecer as paixões. Essa é a tarefa dos iniciantes. O segundo degrau, que transforma em rapaz um ser espiritual ainda adolescente, é a assiduidade à salmodia, a assiduidade à oração dos salmos. O terceiro degrau do crescimento espiritual faz o rapaz passar à fase adulta. E essa é a fase da perseverança na oração. Pois bem, essas são alguns dos assuntos que estudaremos ao longo de nosso curso. Eu espero você por lá. Que o bom Deus nos conceda momentos singulares de crescimento espiritual. Na descoberta dos salmos, das escrituras, como portas de acesso a uma vida de oração mais profunda, aos pés daquele que inspirou os salmos como orações da Igreja.